Boa noite, Lourenço. Boa noite, pessoal. Então eu sou Ricardo Mantovanes, professor de filosofia, fiz minha trajetória inteira na área de filosofia, né, desde do bacharelado. Hoje, graças a Deus, já terminei meu pós-doutorado. Desde da graduação, eu me interessei, né, por autores cristãos e aí depois, enfim, né, para quem não sabe muito como funciona uma área acadêmica, quando chega no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, a gente precisa escolher, né, um autor, sobretudo em filosofia, né, geralmente você escolhe um autor que trata das temáticas lá que te agradam, com as quais você se identifica, né? E aí eu fui fazendo toda a minha carreira em filosofia cristã. Me especializei tanto em apologética cristã quanto em filosofia política cristã. Dei aula em escola, né? Já dei aula no Estado, passei por escolas particulares e hoje eu trabalho numa faculdade católica, né, em Mogi das Cruzes, basicamente na formação de sacerdotes. Então a gente tem um ou outro aluno leigo, mas em geral, eu diria 95% dos meus alunos são futuros padres. Muito interessante. Mas quase todos os meus colegas de trabalho são padres, né? E eu sou um dos poucos professores leigos lá. E já ouvi de um aluno que eu sou o professor mais católico dele. Então, isso daí me chocou um pouco, essa frase, né? Mas eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer quando ele falou isso. De fato, a gente sabe que muitos, né, e muitos padres já, o que eles ensinam já não é catolicismo já há muito tempo. Assim, em linhas gerais, eu nasci numa família católica, à la brasileira, né? Quer dizer, católica brasileira, ou seja, aquela coisa, né, de sou católico porque eu batizo meus filhos, caso na igreja e eventualmente mando rezar uma missa de sétimo dia. Isso é tudo do catolicismo da minha família. Na verdade, era uma família bastante sincrética, porque também tinha mesa branca no meio, né? O famoso kardecismo, umbanda, né? Curiosamente, assim, as coisas da religião em geral sempre me atraíram muito, né? Essa ideia de que aqui não fosse, quer dizer, a matéria não fosse o único destino humano, sempre me atraiu muito. Então, eu tive a oportunidade, eu frequentei quando era pequeno, porque eu sempre era muito curioso, frequentei centros de umbanda com a minha família, frequentei kardecismo, ia na igreja católica, adorava ir em cemitério, achava, né, então esse lado sempre foi aquela criança que ia acender a vela, tal, então sempre tive uma atração muito grande pelas coisas, digamos, entre aspas, de Deus, assim, né, quer dizer, pelo menos alguma coisa que superasse o materialismo puro e simples. Cresci, com o passar do tempo, e até influenciado, em certo sentido, pela chegada das igrejas evangélicas na internet, eu fui me tornando cada vez mais cristão. E abandonando, portanto, essas outras influências que povoaram a minha cabeça quando eu era pequeno. Mas é muito curioso, porque eu nunca flertei com a igreja evangélica. Muito curioso que, apesar de eu fui de uma geração, talvez alguém que esteja aí por volta dos 40 anos vai se identificar com o que eu estou falando. Eu fui de uma geração que, de madrugada, muitas vezes na televisão só tinha um Fala Que Eu Discuto, da Igreja Universal, que é um programa que eu nem sei se existe ainda, né, mas que durou anos e anos. Então, é muito curioso que, né, Deus vai escrevendo certo por linhas tortas, e, curiosamente, eu fui me tornando cada vez mais cristão, né? Mas, mais uma vez, de um ponto de vista católico. Eu cheguei a fazer catecismo, então eu sabia, mas, se bem que meu catolicismo foi fraco, quer dizer, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Quer dizer, o ponto alto do catecismo é falar que Jesus te ama, né? Quer dizer, isso daí é muito bom, né? Mas, assim, não é suficiente para fazer frente à influência que você está sofrendo no mundo, né? Claro. Então, mas eu tinha, né? Eu tinha o costume de ler quando eu era pequenininho, meu pai ganhou de um amigo dele uma Bíblia versão infantil de Testemunho de Jeová. Então eu decorei aquilo lá, lia de trás para frente por conta própria, sem influência nenhuma. Mas, então assim, eu tinha esse catolicismo meio caseiro meu aí, né? Meio sozinho, sem frequentar a igreja, porque minha família não ia. Só que quando cheguei aos 14, 15 anos, aí já era, né? Aí chega no ensino médio, aí aquela batelada de professores antirreligiosos, anticlericais, né?
Então, e eu sempre tive uma pegada meio de humanas, assim, eu sempre me identifiquei muito, me interessava muito pelas aulas de história, pelas aulas de literatura, né? Aquilo lá me chamava muito. E aí eu comecei a me identificar com esses professores, né? E, infelizmente, todos eles eram bastante avessos à religião e tal. E aí fica aquela história, né? De um lado tem pessoas que você gosta, te influenciando para um lado, do outro lado você se sente meio sozinho, né? Você sente que é uma prática que você está sozinho ali. Imagina, 14, 15 anos a gente procura aquele reforço do grupo, né? É muito difícil com 14, 15 anos você bater de frente e você falar, não, pouco importa o que os outros estão fazendo, eu vou continuar fazendo isso daqui. Muito difícil. É difícil. Então, aí até para fazer parte, né, para ir me enturmando, eu me transformei numa pessoa extremamente avessa à religião, né? Me tornei ateu, assim, a toda a prova, mas nunca, curiosamente, nunca flertei com a linha dos meus professores, porque meus professores eram ateus porque eram marxistas, porque eram comunistas. Clássico de professor, né, de ensino médio e tal. Eu nunca me identifiquei, na verdade, com o comunismo, porque, como eu estava te falando, né, eu sempre fui por essa linha. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Ficar lutando para a sociedade sem classe, né, o que, afinal de contas, em nome do que eu vou defender a igualdade se Deus não existe? Né? Aí que eu entrei meio que num registro assim, quem pode mais chora menos, né? Que me parece, bem da verdade, a visão mais coerente com o ateísmo, quer dizer... Não me parece que nenhum valor fica de pé na ausência de Deus. A gente pode até conversar mais nitidamente disso. Não é como Dostoiévski fala, se Deus não existe, tudo é permitido. Então eu acabei levando aí uma juventude, um final de adolescência e o começo da minha vida adulta foi bem lasciva, digamos assim, né? Quer dizer, acabei experimentando de tudo que há para experimentar pelo mundão aí, né? Neste ínterim, né, justamente por achar que nada valia muito a pena, me identifiquei com Nietzsche, né? De repente caiu. A boa parte de quem está nos assistindo agora conhece com certeza a coleção Os Pensadores, né? Coleção Os Pensadores é uma coleção que acho que começou em 72, se não me engano, né? Com as suas primeiras edições, ainda lá da Abril Cultural. E ela vem sendo republicada de tempos em tempos até quase os dias atuais, né? Então, recentemente saiu ela outra vez, mas com outro nome. Mas que foi, não tô, né? Acho foi bom, apesar de ter sido muito tendenciosa a escolha de que livros entraram nessa coleção. Essa coleção foi autores, muito. Quais autores? Ali tem autores importantíssimos que tem 2 páginas traduzidas, por exemplo. Tomás de Aquino tem pouquíssima coisa traduzida, né? E aí, de repente, tem caras que nem são da filosofia traduzidos ali. E eis que um dia, né, tinha ouvido falar por cima, né, de Nietzsche, tinham artistas que eu gostava, né? Sempre gostei de música. Mas quais artistas em específico? Em específico, assim, top para mim, Marilyn Manson. Para mim era, na minha geração, foi o auge, assim, né? Porque é muito curioso, né? Como às vezes. Eu curtia também. Né? Gostava? Eu sempre achei ele muito. E eu acho que é uma coisa muito triste. Eu sempre achei ele muito genial, continuo achando que ele é inteligente. Extremamente inteligente. Isso é uma coisa que talvez a gente nunca deva perdoar para essa mentalidade laica, né, do século XX e agora do século XXI, porque eles acabaram sequestrando todas as inteligências, né? Homens que Sabe o Dr. Plínio Correia de Oliveira, né, o fundador do TFP? Ele comentava, no mundo contemporâneo, as pessoas extremamente inteligentes, elas não se contentam com o ateísmo, com o materialismo, porque o cientificismo é muito estúpido. Quer dizer, acreditar que só existe a matéria, que não existe Deus, que a ciência vai sozinha resolver todos os problemas do homem, é uma coisa absurda. Então, o que o Dr. Plínio dizia é que as pessoas mais inteligentes, quando elas não encontravam a explicação católica, elas tenderiam a cair através da gnose, do esoterismo no satanismo. Porque de fato é muito pobre, né? Quer dizer, é muito difícil. A gente tem várias inteligências aí sequestradas, né, ao longo do século XX e XXI, justamente porque são pessoas talvez inteligentes demais para ficar feliz com sistemas que não se sustentam, né? Quer dizer, eu sempre tive, assim,
Eu sei que teve muita gente inteligente que foi marxista na história, mas eu sempre tive um pé muito atrás com relação a que era marxista. Me parece que tem várias coisas que não fecham ali. Eu nunca consegui ser. Isso daí Deus me preservou. Eu nunca consegui, nunca nem flertei com a ideia. E o fato é que, para mim, Nietzsche era muito mais... eu sempre gostei... Bom, eu sempre tive uma veia artística, eu sou músico, minha primeira formação foi, inclusive, em música. Então, assim, Nietzsche, para ouvidos mais artísticos, soa muito mais apetecível, assim, né? Porque é um cara que escreve muito bem, ele é um poeta, um grande escritor da língua alemã. E aí cheguei até ele, né, através da coleção Os Pensadores, tinha um amigo que fazia a coleção Os Pensadores, eu falei, você tem esse tal de Nietzsche aí, nem sabia escrever Nietzsche, né, não sabia nem se era para comer ou para beber, escrevia Nietzsche, N-I-T-I, né? E aí, a primeira vez que eu pedi o livro para ele, eu falei, você tem o livro do Nietzsche aí? Aí eu acho que você está falando disso daqui, ele era um cara mais culto que eu, e aí eu li, eu falei, cara, é isso que eu quero para mim, né? Achei o que eu quero para mim, que era um cara que, de certo modo, reforçava as ideias que eu já tinha, né? Só que dava um ar de inteligência, né? Então, quer dizer, aliás, muitas vezes, né, na faculdade de filosofia, muitas vezes as pessoas entram assim, né? Quer dizer, poucas pessoas entram de cabeça aberta para eventualmente mudar de ideia. As pessoas geralmente procuram os filósofos para dar uma roupagem racionalista aos seus preconceitos anteriores. Então, isso é muito comum. Então, estava eu lá fazendo a mesma coisa, né? Quer dizer, eu queria que o mundo acabasse em barranco e estava lá estudando um cara que justificava isso de algum modo, né? Mas, assim, graças a Deus, talvez por essa minha ânsia pelo sobrenatural, tinha ficado meio adormecida ao longo da adolescência. Na faculdade, isso começou a voltar, né? Comecei a estudar autores cristãos, né? Então, sempre brinco com meus alunos, né? Falo, Santo Agostinho foi o primeiro 10 que eu tirei na faculdade, né? Uma disciplina que a gente estudava o De Magistro, né? Sobre o mestre. Mestre interior, na teoria do Agostinho e tal, foi o primeiro 10, a primeira coisa que me despertou de fato. Falei, caramba, né, esse cara aqui tem alguma coisa para me dizer. E os autores cristãos sempre foram me cativando ao longo da faculdade. Olha que eu não estudei no Mosteiro de São Bento, não estudei, né, em faculdades confessionais, estudei na USP, né, mas sempre perdi, né, quer dizer, eu já não tinha esse apelo do marxismo que lá predomina, né, nunca foi muito apelativo isso para mim. E eu comecei a notar que os autores cristãos tinham mais a me falar, né? Inclusive mais do que o próprio Nietzsche. O Nietzsche foi um filósofo que eu me aprofundei muito, me considero um grande conhecedor de Nietzsche, mas os autores cristãos foram comendo pela beirada, né? E quando eu cheguei no final da graduação, ainda ateu, eu cheguei naquela encruzilhada que todo mundo chega, né, na vida acadêmica. Eu vou fazer mestrado em quê? E aí caiu um livro de um comentador de Blaise Pascal na minha mão. Pascal, como vocês sabem, é um apologeta famoso, né? Tem uma doutrina da graça meio complicada ali por causa da influência jansenista, né? Mas como um autor cristão, assim, como apologeta, ele é muito bom. E aí eu me pus a estudar a apologética de Pascal, né, no meu mestrado, né? E eu sempre tive muito costume de ler, tudo que eu escrevo eu leio para minha esposa, né? Ela sempre é o meu primeiro público, assim, fala, bom, vamos ver, porque ela não é da área da filosofia, então se ela entender é porque tá claro, né? Eu não gosto de escrever só para iniciados, assim, tem a verdadeira aflição. Sim, falar só para si mesmo, né? Exato, tem verdadeira aflição desses autores que criam novos vocabulários, essas coisas tipo Heidegger, né? Tem verdadeira Kant, alemão parece que do século XVIII para frente não quis mais ser entendido, né? Mas enfim, com exceção do Nietzsche, né? Que talvez por isso me cativava. E aí uma vez lendo, não me lembro, vou mentir se eu falar o que especificamente eu estava lendo do que eu escrevi sobre Pascal na ocasião, a minha esposa olhou para mim e falou, né, nós totalmente ateus, tal, né, estava criando já minha filha também, se bem que eu sempre tive o costume de ler aquela Bíblia que eu lia sozinho, eu lia essa Bíblia para minha filha, para ela dormir. Então, assim, foi uma coisa muito, muito curiosa, assim, né? Dois hábitos cristãos que eu nunca perdi. Eu sempre montei presépio, né? Então, assim, mesmo no meu auge do ateísmo, eu adorava montar presépio, porque era um costume. Meu avô montava, então tinha uma questão de tradição, assim, de manter uma tradição viva. Então, presépio, árvore de Natal, eu sempre achei incrível o Natal.
E essa questão de criar minha filha lendo histórias bíblicas para ela. Né? Então, mas com exceção disso, a gente era totalmente ateu. Minha filha nunca tinha pisado na igreja. E já estava aí por volta dos seus 6 anos. Né? E aí minha esposa, depois que eu li alguma coisa lá que eu tinha escrito para ela, ela falou, meu, e se isso for verdade? O que a gente está fazendo da nossa vida? Né? E aí é muito curioso que depois eu fui saber, né? Ela me contou depois que ela começou a rezar o texto todos os dias. Né? Meio que na aposta do Pascal, né? Quer dizer, depois a gente pode explicar a aposta do Pascal, não, mas o Pascal, em linhas gerais, ele fala, cara, você quer se converter? Faça alguma coisa, se mexa, né? Comece a agir tal como aquelas pessoas que já acreditam. Então, minha esposa começou a rezar o terço, porque ela tinha uma vozinha lá que rezava o terço, né? Também uma família ateia, né? Porque aquela história, né? A geração dos nossos pais, né? Nós que temos por volta de 40 anos, os nossos pais foram da geração de Woodstock. Né? Então, eles viveram essa coisa, no máximo, quando eles são religiosos, eles são meio nova era, né? Meio era de Aquários, poder dos cristais e tal, uma época meio mística. Então, ela também cresceu numa família, na prática até, mas ela sabia lá, né, o terço e tal. E aí, eis que ela se converteu, e um dia eu falei para ela, do nada, né? Vamos na igreja, vamos assistir a missa. E aí também meio que nessa coisa da aposta do Pascal, assim. E, bom, e aí, não sei se nem você quer que eu fale agora, mas curiosamente, isso daqui eu nunca falei, eu acho que na internet. Curiosamente, uma coisa que serviu para mim, para minha conversão, por incrível que pareça, foi um evento meio sobrenatural que a gente presenciou na nossa casa. A gente estava fechado no nosso quarto, a gente pegou o costume de rezar o terço ajoelhado, né, em volta da cama toda noite. Estávamos só nós na nossa casa, minha filha dormindo num quarto muito... E agora, bom, acredite quem quiser acreditar aí. A gente escutou um soco na porta do nosso quarto, um soco muito forte, assim, na porta do nosso quarto. Fomos, abrimos, né, achando, sei lá, minha filha tá sonâmbula, sei lá, minha filha estava dormindo tranquilamente lá no quarto dela. E isso ficou marcado, né? A gente falou, caramba, né? Estamos incomodando aqui, parece que a gente está incomodando de algum modo. E depois, na mesma noite ou na noite seguinte, eu e minha esposa acordamos assustados no meio da noite com passos em volta da nossa cama. Então, a gente escutou 3 passos em volta da nossa cama, chão de assoalho, sabe? Tudo bem, você vai falar, é casa de madeira, tem estalo, tá, mas quando você mora numa casa, você sabe os barulhos que costumam fazer e os barulhos que são fora do horizonte. Então é muito curioso, porque eu acho que quase quem contribuiu mais aí para a nossa conversão foi o próprio capeta. Ele se revoltando lá com a nossa mudança de vida e me parece que isso deu uma alavancada, lógico. Não estou falando que a nossa fé foi uma fé, digamos, quase popular, né? Porque eu vi alguma coisa, por isso que eu acredito. É lógico que depois passei por todas aquelas fases, de repente, né, quem passou pelo processo de conversão sabe como é. De repente vem uma graça ali que você se apaixona pelas coisas de Deus, de repente, assim, né? Você vive uma certeza de foro íntimo, né? Que não tem nada a ver com argumento filosófico, não tem nada a ver com qualquer evento sobrenatural que você tenha presenciado, né? E aí, desde então, bom, aí eu fiquei... eu peguei, né? Eu falei, bom, e por que cargas d'água, então, me tornei filósofo, né? Por que Deus lá atrás me pôs para estudar filosofia? Bom, primeira coisa que eu cheguei à conclusão, posso estar equivocado, mas eu acho que ele me pôs para estudar filosofia porque talvez fosse o único modo de eu me converter, né? O único modo da minha família se converter. E depois, né, justamente porque eu já tinha um background bem grande em autores religiosos, eu falei, bom, certamente ele quer que eu tire alguma coisa daqui, né? Depois continuei meu doutorado em Pascal, né, aí já focado na filosofia política, e voltei meu pós-doutorado para um autor que é desconhecido até, né, que é o Pierre Charon, um filósofo que poucas pessoas escutaram falar, é um padre católico francês do século XVI para o XVII, né? E que teve uma influência muito grande na época, né? Às vezes a gente esquece que a história
ela não reflete exatamente a influência que as pessoas tiveram na época, né? Quer dizer, alguns autores muito influentes somem, alguns autores que não tiveram importância nenhuma na sua época, de repente viram verdadeiros deuses sagrados, né? É o Nietzsche. O Nietzsche, por exemplo. Né? Então, foi uma tentativa de resgatar. Depois eu vou até fazer a merchan, porque a gente conseguiu publicar esse livro aí no Brasil. Foi a primeira... um livro chamado As Três Verdades. Né? Foi a primeira tradução, ficamos muito felizes. Foi a primeira tradução para o português no mundo inteiro. Quais são as três verdades? Nós chamamos, então, as três verdades. Quais são as três verdades que ele defende? Primeira verdade, Deus existe. Segunda verdade, dentre todas as religiões, o cristianismo é a verdadeira. E terceira verdade, dentre todas as seitas cristãs, a católica é a única verdadeira, é a única versão verdadeira do cristianismo. Perfeito. Deus existe, cristianismo, catolicismo. Aqui o que foi traduzido aqui é a primeira verdade, porque de fato o livro é bem grande se for traduzir tudo, né? Então estou traduzindo aos poucos. Elabora no capítulo 6 desse livro uma prova da existência de Deus original, né, que não tem na tradição da filosofia até então essa prova da existência de Deus. Estou tentando, inclusive, com outros trabalhos acadêmicos, chamar a atenção para essa prova da existência de Deus, porque é muito raro, né? Não sei, isso foi uma coisa, enfim, foi uma conquista para mim. E aí a ideia é essa, né? Quer dizer, agora eu estou aqui na internet, ainda engatinhando, né, na internet, mas a minha ideia é começar uma espécie de apostolado pela internet e como você falou, acho que agora eu volto à sua fala, né? Mostrar que nesse debate ateu versus cristão não existe essa dicotomia que talvez esteja se passando nos podcasts ultimamente, né? Que parece que ou você é ateu ou você é cristão evangélico, né? Protestante. Sim. E mais, né? Uma outra ideia falsa que muitas vezes está se passando é a ideia de que se você é cristão, você ficou com a fé, e se você é ateu, você ficou com a razão, né? Quer dizer... Exato. São duas coisas contraditórias. Exato, né? E com essa sobreposição, né? Ateu igual razão e cristão igual fé, não é verdade.